A Bíblia relata sobre Daniel. Daniel era um homem, um jovem, extremamente zeloso, reto, uma pessoa muito digna. Um dia ele teve uma visão, diz Daniel 10, que ele teve uma visão onde ele via grande conflito e ele realmente pranteou durante 3 semanas por aquilo que ele estava vendo que viria. E aquilo abateu muito seu corpo, abateu muito sua alma. E isso muitas vezes ocorre com as pessoas. É como se você soubesse e visse que está uma nuvem negra por vir, uma grande tempestade na sua vida familiar, um grande problema nas suas finanças, um terrível problema na sua vida profissional, e você vê ao longe aquela nuvem escura e aquilo já começa a te angustiar antecipadamente. E foi o que ocorreu com Daniel. Ele teve uma visão, aquilo era uma visão de que viria um grande conflito, e ele entendeu aquilo na sua mente, e ele começou a orar, ele começou a chorar, e começou: Deus, me ajuda, Senhor, venha ao meu encontro. E ele começou ali, ele chegou a um estágio assim, por aquilo que ele viu que estava se aproximando, de problemas, de situações, a ponto de ele não conseguir nem comer manjares, né? Ele ficou 3 semanas inteiras abatido. Os olhos dele ficaram cabisbaixos, porque ele estava totalmente entristecido pelas batalhas que ele via. Porém, a atitude dele diante de Deus, de se posicionar diante do Senhor, de buscar a Deus, trouxe um consolo. E é muito interessante que a partir do versículo 10 demonstra que um dia ele ainda estava entristecido, ele ainda estava cabisbaixo, mas certa mão tocou-lhe. E ele caiu de joelhos, realmente sentindo aquela presença, aquela mão poderosa que o afagava, que o consolava. E veio sobre ele uma palavra poderosa, na qual dizia: homem muito amado, esteja atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. E ao falar, aquele mensageiro, quando falou com Daniel, ele se colocou em pé tremendo. Até então ele estava prostrado, até então ele estava abatido, mas realmente quando vem aquela palavra da parte de Deus, a ordem que vem é que ele se coloque em pé. E eu quero dizer para você hoje, tem muita situação que você tem visto, o mundo realmente jaz no maligno. As coisas ruins estão ao redor, tragédias, situações estão ocorrendo todos os dias. Porém, nós não podemos nos entregar ao sentimento da terra, mas buscarmos em Deus o livramento, buscarmos em Deus o escape, buscarmos em Deus a superação das crises, dos problemas. Daniel, ele teve uma visão de um grande confronto. Ele sabia que aquele confronto era inevitável, que aquela situação iria ocorrer, mas em primeira instância ele se abateu, se entristeceu, se angustiou, não queria mais comer. Porém, Deus envia uma palavra para ele, e a primeira palavra que Deus fala é: homem muito amado, se coloque em pé. E eu quero trazer esta palavra para você. Você tem visto situações, você tem presenciado coisas, você tem ouvido notícias, isso te abate, isso te entristece, você perde a força, perde a motivação, mas o Senhor está dizendo para você: você é amado, se coloque em pé, não fique prostrado, não fique assim resignado, não se entregue, não se feche. Assim como Elias, quando foi ali ameaçado, amedrontado, foi para uma caverna, se escondeu e ali chorou amargamente, pedindo a morte. E Deus falou: não, Elias, come,
porque a sua jornada é muito longa. Come desse pão, bebe dessa água. E o pão realmente é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que chegaria o tempo em que os homens não sentiriam fome de pão, mas fome da palavra de Deus. E realmente são tantas palavras ruins, são tantos noticiários de morte, de destruição, que as pessoas precisam de uma palavra de paz. Por isso nós temos o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. E eu quero te dizer hoje, você que está prostrado, você que está abatido, você que está entristecido, você é amado, se levante. E aquele mensageiro do Senhor continuou dizendo para Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia que você aplicou o coração a compreender e a se humilhar perante Deus, as tuas palavras foram ouvidas. E por causa das tuas palavras é que eu fui enviado, diz o mensageiro do Senhor. E isso é uma verdade muito grande. Você pode ter visão de confrontos, você pode estar presenciando situações difíceis, você pode estar vendo que algo ruim está se aproximando, porém, se você se curvar, você se humilhar diante de Deus, a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele no devido tempo vos exalte. Se você se curvar agora diante do Senhor, é certo que a partir desse momento a sua sorte, a sua vida já vai ser mudada. Porque o mensageiro do Senhor disse a Daniel: Daniel, desde o momento em que você entendeu, desde o momento em que você se humilhou, a tua voz foi ouvida diante do Senhor. E ele já tinha resposta. E eu quero dizer para você, muitas vezes você pode se fazer de desentendido, você pode fechar o seu coração, você pode não querer compreender, mas Deus tem uma obra para fazer na tua vida e Ele pode fazer. Então, não fique olhando para a catástrofe, não fique olhando para o choro, não fique olhando para a nuvem sombria, como Pedro estava olhando por um momento para aquela tempestade em alto mar. Diz em uma parte que ele chegou a dizer para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? E muitas vezes as batalhas são tão grandes, os confrontos, que você chega a pensar: poxa, será que Deus não importa? Será que Deus não vê? Será que Deus não vem ao meu socorro? Mas Jesus, olhando para os discípulos, falou: olha, homens de pequena fé, por que sois tímidos? Creiam. E eu quero trazer essa palavra ao teu coração hoje. Não se entregue, mas assim como o mensageiro disse a Daniel, eu te digo agora: você é amado, se levante, busque a Deus, porque desde o momento em que você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, pois Ele está perto de você.